Bom, agora o nosso assunto aqui no estúdio é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, comemorado hoje. E quem bate um papo com a gente é a nutricionista Lígia de Oliveira, que está aqui conosco. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer a participação em nome do IDETEC e já de antemão fazer um convite, né, a todos a participarem no HGG do nosso Dia de Prevenção à Obesidade, que está acontecendo lá hoje. Hoje a gente está fazendo toda uma triagem em relação à pressão, peso, altura, glicemia, orientação com a fonoaudióloga, psicóloga e fazendo um encaminhamento nutricional lá com uma orientação nutricional também. Estamos fazendo todo o acompanhamento completo com os nossos colaboradores, pacientes, visitantes, quem estiver interessado a participar. É importante que a pessoa que tem aí um grau de obesidade, que ela saiba qual é esse grau, que conheça exatamente como é que ela está em relação a esse peso, altura, não é? Eu acho que a partir do momento que a pessoa ela tem a noção da doença instalada, ela busca o tratamento adequado. E para cada paciente, para cada pessoa, existe uma individualidade. Essa individualidade tem que ser respeitada. Por isso que o tratamento ele tem que ser acompanhado individualmente para a gente conseguir aí triar. Eu vou tratar esse obeso dessa maneira, aquele daquela outra, porque são várias as doenças associadas. Nem sempre todos vão ser hipertensos, nem sempre todos vão ser diabéticos, então precisa dessa triagem inicial. Agora você falou aí que a partir do momento da doença, né? Quando é que a gente consegue descobrir que o peso já virou uma doença, que a obesidade já virou a doença mesmo? A doença quando a gente tem esses outros fatores de risco associados, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, e quando o metabolismo ele já não funciona, já não responde da maneira adequada para o indivíduo ter saúde. Agora, Lígia, a gente observa que 12% da população mundial já é considerada assim, obesa, né? São considerados obesos. Agora, o que você avalia no consultório? Assim, das pessoas que chegam lá, a gente observa que mesmo com esse índice que é considerado relativamente alto, ultimamente as pessoas começaram parece que se preocupar um pouco mais com a alimentação, com a saúde, atividade física. Mas os obesos, eles são os que chegam até o consultório, a maioria tem aquele fator genético, aquela questão hereditária, ou é porque realmente come demais e come errado? Hoje o fator genético a gente sabe que ele influencia, mas a influência do meio, ela ainda prevalece, né? Ou seja, a questão do sedentarismo, da má alimentação, da exposição química que essas pessoas sofreram ao longo da vida. O fator genético sim, mas a gente pega muitos casos de obesos sem ter pai, mãe obeso, avô ou avós ou parentes próximos obesos. Então aí o meio influenciando. Eu atendo hoje crianças em consultório, né? Então eu posso presenciar essa realidade que você está falando da população, a tendência desse aumento de obesidade, porque eu atendo basicamente crianças com sobrepeso já tendendo a uma obesidade. E é preciso se preocupar nessa fase, né, principalmente. Eu acho que eu vou até um pouquinho antes disso. Eu acho que no pré-natal dessa mãe, antes dela engravidar, a gente já precisa ter essa preocupação pensando nesse fator genético, porque eu não posso ativar esses gatilhos que estimulam essa obesidade, que já estão dentro do ventre, para só esperarem um momento oportuno, né? Essa exposição para eles se tornarem mais evidentes. E a gente observa, né, Jerônimo, quando a gente era criança, as brincadeiras na escola eram de correr, pique-pega, bastante ativas. Hoje tablet, celular, esse tipo de coisa. Mesmo. Esse tipo de coisa influencia. Eu sempre começo as minhas consultas e falando assim, a alimentação saudável nada mais é que a gente buscar hábitos do passado que a gente não tinha, desde aquela alimentação que ela era produzida numa horta, que ela ia direto para a mesa do consumidor. Existia um momento levado a sério por toda a família, o momento da refeição, ninguém podia se levantar na hora errada, era quando todo mundo terminasse, fazendo com que a pessoa ficasse mais à mesa. Os alimentos escolhidos eram escolhidos pelos pais, hoje são determinados pelas crianças, então existia uma cultura maior de respeito em relação à alimentação e o próprio alimento ele tinha muito mais qualidade do que agora. Recentemente a gente viu, né, que parece que há uma determinação de que as escolas coloquem só alimentos saudáveis, retirem refrigerantes. Essa determinação, eu já tive a oportunidade também para participar, trabalhar, né, no programa de alimentação escolar.
E é uma determinação antiga já de proibição de refrigerantes, de alimentos industrializados, e esse estímulo e junto disso trabalhar a educação nutricional com essas crianças. As escolas já estão vendo por causa disso, porque é um problema, hoje está virando uma epidemia. Então a saúde pública hoje sobrecarrega com essas doenças crônicas paralelas à obesidade. Essa questão, por exemplo, da criança comer muito doce, por exemplo, tem muita gente que diz que criança só deve comer doce depois dos 2 anos de idade, mas tem criança de 1 ano que já ganha balinha, já ganha chiclete, pirulito. Quem está em casa acha que isso não faz nenhum efeito, mas no fim das contas na vida adulta vai fazer alguma diferença, não vai? Com certeza. As escolhas da criança, a educação da criança, ela está se dando nesse período, né? Se você oferta para ela um alimento e daqui a 5 anos você vai falar, ela se tornou diabética, aí você vai falar para ela, não, agora você não pode. Mas eu era mãe dela e aos 2 anos, há 1 ano eu dei esse alimento. Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar esse processo de educação nessa criança? Então, assim, a gente tem que oferecer aquilo que é saudável, mas para isso eu preciso ter essa educação. E hoje que eu vejo em consultório é que os pais não têm essa educação. E o suco de caixinha hoje se tornou muito mais prático, entendeu? Muito mais fácil. Comprar os alimentos prontos e levar... Exatamente, no rótulo está escrito que é 100% natural. Entendeu? Mas não não é 100% natural, senão ele não estaria ali. Inclusive aquelas questões de light, diet, dizem que não são tão saudáveis mesmo em comparação com aqueles feitos com açúcar mesmo ou outros... Quando, por exemplo, quando eu pego uma criança que está tendendo uma obesidade, eu não faço a introdução desses alimentos, é uma exposição química. Então, trabalhar em cima do alimento saudável, e por que não, por exemplo, adoçar com uma rapadura que era utilizada antes e que tem vários micronutrientes ali embutidos. Ou eu vou colocar um adoçante, que é uma substância química, que eu vou forçar, vou gerar para ela uma sobrecarga química naquela criança que ainda não tem. Então, é a gente trabalhar com uma visão de uma alimentação saudável mesmo. Alimentos in natura, claro que especificidades, eu vou ter que usar para um diabético? Vou sim ter que usar para um diabético, mas eu tenho opções de adoçantes naturais hoje no mercado. Então, assim, é sempre buscar aquilo que o nosso organismo entenda como saudável. Dá pra gente ter uma alimentação saudável hoje em dia, nessa correria que a gente vive, todo mundo, né, tem hora para chegar, hora para sair, né, todo mundo no trânsito. Dá pra ter uma alimentação saudável em restaurantes, por exemplo? As escolhas, né? É ali que a gente vai determinar o nosso padrão de alimentação. Você tem que chegar focado. Você vai se alimentar no self-service, você tem que chegar determinado. Olha, metade do meu prato vai ser de vegetais e o restante, hoje você tem a opção sempre de um arroz integral, você tem as opções, a gente não está sabendo fazer as escolhas certas. E a rotina, de um modo geral, a gente pode levar uma barrinha de cereal, por que a gente também não pode levar uma fruta para os lugares que a gente está indo trabalhar ou não. Então, assim, a alimentação saudável, tanto a atividade física, ela depende da força de vontade. Então, é a gente tentar enxergar um pouquinho além disso, né? Eu estou evitando aí uma série de doenças crônicas. Então, será que vale a pena ou não eu passar um tempinho a mais batendo uma vitamina para o meu filho com uma fruta do que mexer no leite com Toddy? Entendeu? Então, são escolhas. Bom, para você que tem algumas dúvidas com relação à forma como você está se alimentando, ainda não faz um acompanhamento com um nutricionista ou nutrólogo, né, doutora? Exatamente. Tá refeito o convite hoje na HGG? Refeito o convite, espero vocês lá, serão muito bem atendidos por toda a nossa equipe. Tá certo. Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Obrigada.